noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu sabia que o nosso irmão Diácono Luiz canta muito, mas que ele cantava muito e bem. Eu fiquei impressionado. Que Deus continue lhe usando para a honra e glória do Senhor Jesus. Antes de eu trazer a palavra nessa noite, a diretora dos adolescentes, Elizabeth Cardoso, convida todos os irmãos a um café amigo após o nosso culto. Eu não sei se você gosta de tomar café à noite, eu gosto. Não me impede de dormir. Eu sei que tem alguns irmãos que tomam café e não dormem. Mas se eu tomar café, eu continuo dormindo também, tem que me acordar. E vai ter também um delicioso bolo de aipim feito a 4 mãos. Ela fez e eu ajudei a fazer. Então, viu, minha querida irmã Cláudia? A irmã Cláudia gosta de um bolo. Se você quiser a receita, a gente passa para você. Qual a finalidade desse café com crente? Finalidade de nós estarmos abençoando nossos adolescentes para o congresso que eles irão fazer. E como nós também somos aqueles que ajudam a diretoria dos adolescentes, FEUPA, nós queremos pedir que a igreja nos ajude para enviar nossos adolescentes nesse congresso, que será uma bênção, onde o nosso pastor, reverendo Carlos Alberto Monteiro, está à frente também. Dito isso, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas palavras no livro de Números, capítulo 13. É um texto conhecido. Números, capítulo 13, e nós vamos ler esse do 1º ao 3º e depois do 6º ao 30º versículo. E em reverência à palavra do Senhor, gostaria de convidá-lo e convidá-la a ficar de pé para que nós possamos acompanhar a leitura. Se houver alguém sem Bíblia ou sem tablet, iPhone, iPod, por gentileza, ofereça o seu para que possa acompanhar a leitura e todos nós estarmos em um só propósito, objetivo. Livro de Números, capítulo 13, 1º ao 3º e depois do 6º ao 30º. É um texto até muito conhecido dos irmãos. Números, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homem que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel, da tribo de Israel, e são estes os seus nomes. Aí a gente pula, vamos para o 6º versículo. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Zacar, Gigial, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafum, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vafsi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, os homens a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, e se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, e assim subiram a espiar a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara
como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos nossos próprios olhos. Feche mais uma vez seus olhos e peça para que o Senhor, nessa noite, continue falando ao seu coração, à sua vida, para que nós saiamos daqui diferentemente como nós estamos nessa noite, esperançosos, com alegria e com gratidão por tudo que Deus tem feito a cada um de nós. Oremos. Senhor, continuamos em Tua presença e queremos Te louvar pela oportunidade de estarmos em Tua casa, trazendo a mensagem nessa noite. Te agradecemos pela vida do nosso querido e amado irmão, reverendo Carlos Alberto Monteiro, pelo conselho da nossa igreja, pela junta diaconal, por cada um dos líderes de departamento que compõem a nossa igreja, pelo meu irmão, minha irmã que nessa noite aqui se encontram, pelo coral que tem apresentado a Ti como homens e mulheres dispostos a apresentar o melhor neste lugar, nessa igreja e nas demais igrejas onde Tu tem enviado a cada um dos Teus filhos e filhas para entoar e engrandecer o Teu santo nome. Que Teu Espírito continue tendo liberdade em agir, em mover, em passear nesse lugar. Reconhecemos que esse lugar não é outro senão casa de oração. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, tenha liberdade entre nós, toca na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no ancião, para que todos nós estejamos em um só propósito, com os nossos ouvidos atentos que o Espírito há de falar à igreja, com nossa mente de prontidão para que compreendamos a Tua palavra, para que guardemos em nossos corações aquilo que Tu há de nos ensinar nessa noite e que venhamos pôr em prática aquilo que nós nessa noite estaremos aprendendo de Ti. Por isso, ser com esse que vos fala, esconde-me atrás da Tua cruz, para que somente Teu nome continue sendo exaltado e glorificado nesse lugar e entre as nações. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, pois é o que nós pedimos e o agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar. Meus amados irmãos, é com muita alegria que aqui me encontro, mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. Costumo dizer que eu não sei pregar, estou aprendendo a pregar, porque nós só deixamos de aprender quando morremos. Há algum morto nessa igreja? Se você não está morto, é sinal que você também, semelhante a mim, está aprendendo, está caminhando. E se você está com seus 60, 70, 80, é sinal que Deus ainda tem uma longa estrada com você neste lugar, na terra dos viventes. E eu, nessa noite, quero profetizar, abençoar a sua vida, dizendo que há mais de Deus para a vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, porque Deus está nesse lugar. Nessa noite eu gostaria de falar acerca de 5 ações para melhorarmos como cristãos. Eu tive a oportunidade na quarta-feira retrasada, compartilhar uma palavra na casa da irmã Ruth, e lá nós abordamos um ponto assim simples, sobre 5 pontos importantes para nós melhorarmos. Mas nessa noite eu queria em primeiro lugar, falar um pouco desse texto, e depois desse texto apresentar os 5 pontos que esse texto nos mostra e que nós iremos aprender e colocar em prática em nosso dia a dia para melhorarmos, para crescermos. Pois nós que somos pais, queremos que nossos filhos cresçam
cresçam em beleza, cresçam em obediência, cresçam em conhecimento intelectual, crescimento profissional. E nós queremos isso também enquanto cristãos, nós queremos crescer, estar próximo do Senhor para aprender e para seguirmos em frente. Havíamos dito lá no culto na quarta-feira, que nós temos aprendido aqui às quintas com o nosso pastor, acerca de 3 tipos de sermões que são ensinados. E aqueles que têm tido a oportunidade de vir aqui às quintas, eu gostaria de incentivar os irmãos e irmãs que não têm vindo, que possa vir, que tem sido uma escola nesse lugar. Eu costumo dizer que a Igreja do Senhor é o melhor lugar para que nós possamos aprender um pouquinho mais, em cada um dos níveis da sociedade, acerca de relacionamento. E é interessante que quando falamos acerca de Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento também, e nós vamos aprendendo com esse Deus. E aí temos aprendido com o nosso pastor que existem 3 tipos de sermões, onde nós temos a oportunidade de ouvir, ou algumas vezes, quando convidado, temos a oportunidade de compartilhar. O primeiro sermão é o sermão temático, onde escolhe-se um tema e trabalha-se acerca desse tema. O segundo tipo de sermão é o sermão textual, onde pegamos um texto bíblico e trabalhamos também acerca dele, para que todos nós possamos sentirmos-nos avivados, sentirmos-nos presentes com a palavra do Senhor. E o terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo, onde também pegamos o texto bíblico, fazemos uma exposição, tiramos algumas ideias, algumas sugestões, alguns pontos principais e compartilhamos com a igreja. Então, quer seja um sermão temático, textual ou expositivo, haverá sempre um sermão apresentado neste lugar, nesta casa, para que todos nós possamos crescer, para que todos nós possamos aprender e sair daqui diferentemente como nós estamos entrando. Eu não sei como você vem para a igreja aos domingos, ou às quintas, ou às terças de manhã, quando a gente tem o nosso culto aqui de oração, mas todas as vezes quando eu venho à igreja, meu querido e amado presbítero, eu venho com desejo de sair mais cheio do que eu estava. E aí, quando canto, então, o nosso hino oficial do nosso presbítero, que a alegria está no coração de quem conhece o Senhor, a gente fica feliz, porque Deus vai nos enchendo a cada dia, a cada momento. É verdade também que a vida é difícil. Se eu soubesse que a vida era tão difícil, meus irmãos e minhas irmãs, eu estaria na barriga da minha mãe até agora. Imagina a barriga de uma mãezinha, até agora, falando, não vou sair não. Aí os médicos, sai menina, falando, saio não, vou ficar aqui. Mas aí a gente só descobre que, graças a Deus, a vida é boa, porque nós nascemos, crescemos, amadurecemos e vamos descobrindo como ela é difícil realmente. Viver não é fácil, mas é gratificante. Talvez alguns digam assim, pastor, a vida está tão difícil e eu queria morrer. Alguém quer morrer nessa noite? Eu dou lugar. Não? Que bom. Porque algumas vezes a gente acorda dizendo, ó dia, ó vida, ó azar. E nós estamos vivendo como se nós estivéssemos mortos. Mas nessa noite, Deus quer incentivar, exortar a cada um dos irmãos para que viva, não apenas de conhecer o Senhor, como diz Jó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Primeira pergunta nessa noite, você tem visto ao Senhor todo dia? Talvez alguns irão levantar, mas como é que é o Senhor? Se você olhar para o teu irmão ao lado, olha para o teu irmão e para a tua irmã ao lado. Vê se ele não parece com o Senhor. Talvez alguns irão dizer assim, nossa, graças a Deus o meu irmão está com saúde. Porque é assim, a Bíblia nos diz que nós somos aqueles que se parecem com Cristo. Por isso que nós somos chamados de pequenos cristãos, aqueles parecidos com Cristo. Isso quer dizer que eu e você, essa igreja que se faz presente nesse lugar, ela é parecida com Cristo. Olha que maravilha, eu e você parecido com Cristo. Talvez alguns levantassem a mão e dissessem assim, puxa, mas ele é parecido com Cristo? Pois é, ela é parecido com Cristo. Mesmo sendo do jeito que ele é, mesmo sendo do jeito que ela é, ele é parecido com Cristo. Porque na casa do Senhor, nós somos parecidos com o Senhor. E Deus nos chama para fazer diferença no mundo de indiferença. A segunda pergunta nessa noite é, que diferença você está fazendo onde você está plantado? Muito bem, vamos então fazer uma contextualização aqui do nosso texto e descobrir algumas coisas que o texto nos apresenta. Primeiro, esse texto está falando de um grande homem chamado Moisés, que recebeu uma ordem do próprio Senhor para que eles adentrassem uma terra que emana leite e mel. Ó, que maravilha! Quando Deus tem uma promessa na sua vida,
E quando Deus tem uma promessa para mim, não quer dizer que aquela bênção vai chegar diretamente sem que haja esforço. Não quer dizer que aquela bênção não vai chegar à minha mão ou às suas mãos sem que haja preparação. E nesse texto nós começamos a observar esses pontos interessantes. O primeiro ponto, então, que nós observamos é que Moisés é o líder, recebe uma ordem de Deus dizendo: manda homens que sejam preparados, capacitados para olhar a terra. E aí nós observamos logo nos primeiros versículos que eles separam príncipes. Olha que interessante, não separam qualquer um, não separam pessoas que não fossem líderes, para que pudessem, em nome de Deus, em nome de Moisés, olhar, espiar a terra que Deus havia prometido. Segundo, é interessante, porque esses homens eram, diz o texto bíblico, que eles eram cabeças e homens de valores. Olha que maravilha! Até aqui tudo igual comigo e com você, até aqui tudo igual conosco, porque nós não somos qualquer um, nós somos especiais para o Senhor, e Deus nos deu uma incumbência. Talvez alguns perguntarão, levantar-se-ão e perguntarão: pastor Evaí, qual é a incumbência que Deus tem me dado? Bom, em primeiro lugar, se você é parecido com Cristo, você tem que mostrar que Cristo vive em você. Porque algumas vezes nós temos a dificuldade para falar de Cristo, não é verdade? E eu tenho ensinado também aos nossos jovens na EBD, que se eles não falem de Cristo, mas que vivam como Cristo vivesse neles. Porque algumas vezes, eu disse logo no início, que nós estamos vivendo como se Cristo não vivesse em nós. Porque se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, nós precisamos ter uma novidade de vida todo dia. Por isso que quando nós acordamos, a primeira coisa que devemos, depois de abrir os olhos, ou depois de tomar o remédio, ou depois de ir ao banheiro, é agradecer. Como é que você acorda de manhã? Você é um homem ou uma mulher que agradece ao Senhor? Ou fica igual o desenho, ó dia, ó vida? Se era assim, a partir de amanhã, quando você acordar, você vai lembrar de mim, vai dizer, e vai lembrar: puxa, pastor Evaí tinha razão, eu vou mudar o meu jeito de ser. Agora entenda o seguinte: o fato de você acordar alegre e feliz, não quer dizer que o outro também vai acordar alegre e feliz. Porque muitas vezes em nossa casa, vou falar da minha casa, a minha casa eu tenho duas filhas, uma chama-se Raquel. Raquel, quando acorda, parece um passarinho. Canta com alegria, canta louvores, canta hino, canta o inário, canta e canta e canta. A outra, quando acorda, abre o olho. Aí a gente diz assim: o fato de ter aberto os olhos não quer dizer que esteja acordado. Porque algumas vezes, em nossas casas, alguns dos nossos acordam assim, abrem os olhos, mas não quer dizer que estejam acordados. Estão com o travesseiro sobre os seus ombros, estão com o lençol, estão levando até a cama para o trabalho. E vão com aquele ânimo até tomar o café, até fazerem lá as suas necessidades básicas, como tomar banho, e seguem em frente. Terceiro, no versículo 3 diz então que, olha que coisa linda, irmãos, o próprio Moisés convoca um menino chamado Oséias. Oséias tem um significado de, o seu nome tem um significado de salvação. Mas o próprio Moisés, diz o texto, que troca o nome de Oséias para Josué. Ó, que maravilha! E aí ele diz que a partir daquele momento, Josué não mais chamar-se Oséias, vai chamar-se Josué, e Josué significa o Senhor salva. Ó, que maravilha! O Senhor salva. Imaginou você andando com um cidadão desse lado? O Senhor salva, o Senhor está conosco, que maravilha! Os irmãos sabem que outrora os nossos irmãos judeus colocam o nome dos seus filhos de acordo com alguns acontecimentos pelos quais passavam e com algum significado. Por isso, meu querido e amado irmão, você que ainda não tem filho, quando for tê-los, coloque nomes bíblicos com seu significado. Já falei que meu nome não tem significado nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico, mas se tivesse, seria aquele que tenta louvar ao Senhor em espírito e em verdade. E diz o texto bíblico que Deus procura adoradores que adore em espírito e em verdade. Terceira pergunta: você é um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade? E ficou estreito para a gente. Eu não vim aqui para acusar, porque só quem acusa é um inimigo. Nós viemos aqui para exortar, incentivar, para que você possa apropriar-se da palavra do Senhor e seguir em frente e vencer as suas batalhas e suas lutas. Quarto, Moisés, como líder, orienta
a observar a terra. Olha que coisa interessante. Ele não manda de qualquer maneira os seus príncipes, os seus líderes, os seus representantes. Ele diz, olha, veja como é a terra, veja se a terra é boa, veja se tem capim, se tem mato, se tem fruto, veja se quem é que mora lá, se são fortes, se são fracos, se são poucos ou se são muitos. Um grande líder tem uma visão que vai além do alcance. Todos nós aqui somos líderes na nossa casa. Você que se encontra aqui, você é o pastor da sua casa. E se não há uma figura masculina na sua casa, você é a pastora da sua casa. Eu tenho grande admiração por algumas mulheres dessa igreja. Eu ainda não falei, mas tem algumas mulheres que a gente diz assim, essa é uma mulher de oração, uma mulher de fé. Quando algumas vezes elas trazem os seus filhos e algumas vezes não têm a companhia do seu esposo, mas diz para os filhos, vamos. E aí o marido algumas vezes diz, eu vou também. Pois é, mulheres valorosas. E nessa igreja tem muitas mulheres valorosas. E como é bom estar num lugar onde as mulheres são valorosas, onde os homens são de valores, e a gente pode perceber que esses homens também estão colocando a sua base, a sua vida na palavra do Senhor. Quando colocamos então a nossa vida, a nossa base na palavra do Senhor, nós não temos como dar errado em nosso dia a dia, em nossas vidas. Não é que nós não iremos errar, não é que nós não iremos cair, mas nós estaremos firmados na rocha. Diz o texto bíblico que a rocha é o Senhor e Ele está do nosso lado, e Ele continua conosco. Então diz o texto, nesse quarto ponto, que Moisés é o líder, olha para esse menino chamado Josué, para Oséias diz, você não vai ser mais chamado de Josué, mas vai se chamar Oséias. E depois de ele ter dito isso, no versículo 20, acompanha na sua Bíblia, porque nessa noite, o próprio Moisés diz para Josué uma palavra linda, e nessa noite eu quero dizer para cada um dos irmãos e irmãs que aqui se encontram, que encontram-se desanimado, entristecido, com vontade de parar. Moisés diz para Josué, tende ânimo. Catuca teu irmão ao lado e tua irmã, enquanto eu bebo água, e diz assim para ele e para ela, tende bom ânimo. Todos nós precisamos de uma palavra de ânimo, todo dia. Eu sei que tem uma esposa aqui que manda um bilhete para o marido dizendo, meu amor, bom dia, Deus te abençoe, vá na paz. Aí um dia mandou errado para mim, falou, meu pastor, foi por engano. Eu falei, eu recebo essas palavras de bênção, porque nós precisamos abençoar nossas esposas e nossos esposos, com palavra de ânimo, com palavra de encorajamento. Semana passada nós estivemos no IMPA, e aí nós temos o melhor goleiro aqui de Irajá, o melhor lateral direito e o melhor lateral esquerdo. O garoto agarra muito bem, tal de Diácono César, não sei se o irmão conhece, já viram jogar? De 10 bolas, 5 entraram e 5 ele defendeu. E eu falei, o homem é bom. E ele provou que é um homem de valor. E a gente precisa animar. Agora, sério, eu jogo todo sábado um futebol com os veteranos, alguns irmãos que são da Igreja Batista, em Jardim Primavera, todo sábado de manhã. Nesse local há espírita, nesse local há ateu, nesse local há pessoas que ainda não conheceram o Senhor. E nós temos tido a oportunidade de, logo no início, fazer uma oração, sempre simples e breve, termina-se com um Pai Nosso, e há sempre uma oportunidade da gente testemunhar do Senhor. Em um determinado momento do futebol, o rapaz chegou para mim e falou assim, o rapaz estava errando lá o passe, errando a bola, eu falei, não, fala com ele não, que ele sempre vai levantar a bola de todo mundo, ou seja, sempre vai falar bem, porque ele é crente. Eu falei, glória a Deus, estou fazendo diferença nesse local. E nós precisamos fazer diferença onde nós estamos plantados, seja no nosso trabalho, seja no curso, seja na universidade. Porque todas as vezes que assim fazemos, as pessoas vão estar olhando para nós como os verdadeiros cristãos. Quinto lugar que a gente observa desse texto é que Moisés prepara esses homens, encaminha esses homens, eles vão. Mas esses homens também têm algumas dificuldades. E algumas vezes na nossa igreja, a gente encontra irmãos e irmãs que estão com a sua estima baixa.
E aí tem algumas vezes dificuldade para se aceitarem, tem algumas dificuldades para entenderem que Deus está chamando, Deus está capacitando e que Deus irá usar cada um dos irmãos em suas atividades, em suas capacitações. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos falando sobre habilidades. E aí falávamos, dentre o momento de um exemplo ou outro, falávamos sobre Messi e sobre Cristiano Ronaldo quando jogavam na Espanha, principalmente Cristiano, que já saiu da Espanha, está na Itália. Messi, Deus olhou para ele e disse assim: você vai jogar bola, você é craque. E ele faz um monte de habilidade, ele é um cidadão habilidoso. Mas também Deus virou-se para o Cristiano Ronaldo e disse: você quer jogar bola? Então você tem que se preparar para ser bom, diferentemente de Messi. E por ele gostar de futebol, ele começou então a trabalhar as suas habilidades, de maneira tal que ele é um dos melhores do mundo, diferentemente da habilidade de um, o outro queria ter a habilidade do outro, então ele teve que se preparar. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que estar na igreja não nos capacita para vencermos a vida, não nos capacita para a vida profissional, não nos capacita para termos uns relacionamentos melhores. Mas estar na igreja, ler a palavra, ter intimidade com Deus, estar nesse lugar, faz com que cada um de nós venhamos a crescer e a melhorar. Eu não sei você, mas eu quero melhorar sempre. Eu quero ter exemplos, homens como nossos presbíteros, de poder olhar para cada um deles e dizer: eles são os meus exemplos de homens. Olhar para algumas irmãs, aqui algumas senhoras, e dizer: elas são mulheres valorosas, são mulheres que, apesar de, estão vencendo, estão lutando, estão com fé. E aí, nesse momento, a gente observa então, como diz o texto, versículo 33, acompanhem comigo, que esses homens eram homens que conheciam Deus, que estavam à base do comando de Moisés, e Moisés estava à base do comando de Deus para possuírem uma nova terra. E olha o que eles dizem: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esse texto é muito lindo, meus irmãos. Quando eu falei aqui da baixa estima, porque eles foram para uma terra que Deus havia prometido. Eles foram com a ordem de Moisés. Moisés havia dado a ordem a eles, então Moisés tem a ordem de Deus, repassa para cada um deles para que fossem conhecer a terra, para olhar, para espiar e para dominar. Algumas vezes nós somos como esses homens. Nós estamos entristecidos, desanimados, e olhamos para nós. O texto não diz que eles, aquele povo que lá estavam, os viam daquela maneira. Eles estavam tão entristecidos, desanimados consigo, que diz o texto que eles mesmos se achavam como gafanhoto. Deus não disse que ele era um gafanhoto. Moisés não disse que eles eram gafanhotos. Nós vimos no início do texto que eles eram príncipes e líderes, não eram qualquer um. Mas algumas vezes, na batalha da vida, do dia a dia, nós nos sentimos como gafanhotos. Nos desanimamos, nos entristecemos. E algumas vezes, nessa caminhada cristã, nós temos algumas perdas. A perda da mãe, a perda do pai, a perda do marido, a perda do esposo. Semana passada eu estive em um sepultamento de uma amiga de trabalho. Ela me liga e diz: Evaí, meu pai está internado no CTI. Ela estava na Espírito Santo e o pai aqui. Eu não consegui ir no hospital visitá-lo. E ela depois me ligou chorando, dizendo assim: Evaí, você pode trazer-nos uma palavra para a nossa família? Porque não tem ninguém. E meu pai morreu. Ele era um jovem senhor de 83 anos que houve probleminha de saúde e ele veio a falecer. E nós nunca estamos preparados para a morte. Por mais que tenhamos a certeza que iremos nos encontrar com o Senhor e que todos nós iremos também um dia encontrarmos-nos com Ele, a gente não se prepara. Porque a gente se prepara para a conquista, nós nos preparamos para que nossos filhos sejam vitoriosos, nós nos preparamos que nossas esposas conquistem.
cheguem, alcancem, vençam, passem em concurso, mas a gente nunca se prepara para a morte. E nós nos esquecemos que a nossa vida pertence ao Senhor, e quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, e que cada um aqui tem um número, tem uma senha, tem um dia, e cada um de nós não sabemos qual é o dia, qual é a hora, mas nós não nos preparamos. E algumas vezes também nos esquecemos, quando nós oramos o Pai Nosso, que diz que seja feita a tua vontade, nós ficamos tristes com a vontade de Deus quando acontece na minha vida e na tua vida. Mas nós estamos sempre orando a oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí quando a vontade de Deus acontece na minha vida, na sua vida, na nossa casa, nós ficamos tristes, aborrecidos com o Senhor, e nós nos esquecemos de confiar no Senhor, sabendo que quer morramos ou quer vivamos, nós somos dele. Tivemos a oportunidade de estar no sepultamento, levamos uma palavra, a menina chorou, nós nos abraçamos, a gente chora junto, porque a gente não pode ficar insensível à dor do irmão e à dor da irmã. Porque algumas vezes a gente não tem palavras em determinadas ocasiões. Então, meu amado irmão, meu amado irmã, se você não tem nenhuma palavra para dizer, dá um abraço. Faça-se presente, mas dê um abraço. Certa ocasião, eu estava em um velório, a senhora tinha 5 filhos. E aí, dos 5 filhos, um envolveu-se em algo errado, foi em Caxias, corte 8. E aí ela chorava, não tinha ninguém, só a mãe, a irmã, 2 irmãs que estavam lá. E eu estava participando também de outro velório de um irmão conhecido. E eu estou observando para lá e estou atento, porque a gente precisa ficar atento, quem necessita de uma palavra em toda e em qualquer ocasião. E aí vem o diácono e diz assim: pastor, aquela senhora lá está perguntando se o senhor poderia dar uma palavra, porque não tem ninguém para falar para eles. Falei: claro que eu vou. E aí fomos, demos uma palavra, consolamos ela entristecida, disse que o menino recebeu 5 balas perdidas pelas costas. Bom, perdidas pelas costas, a gente fica então, respeitosamente, a gente entende que o menino era envolvido com algumas coisas. E alguém da família que foi consolar, chegou perto dela e disse assim: não se preocupa não, você perdeu 1, tem mais 4. Pois é, porque algumas vezes, nós em vez de chegarmos com uma palavra de ânimo, ou de coragem, ou até mesmo de ficar calado, nós no afã de querermos falar aquilo que sai de nossos lábios, a gente não pensa para falar. Porque algumas vezes, nós que somos da igreja, também acontece, do irmão, em vez de dar uma palavra de ânimo, dar uma coragem, dar uma palavra de desânimo. Algumas vezes, nós vamos visitar alguém que está enfermo, a gente chega lá e diz assim: ih, rapaz, essa enfermidade é para a morte. Tu vai morrer. Imagina, se eu vou visitar você, a irmã Ruth está lá adoentada, aí a igreja vai naquele ciclo de oração e ora, a gente, claro, vou falar de mim, graças a Deus, aí eu chego lá na casa da irmã, ou então vou visitar o estúdio, depois de ter passado por uma cirurgia, olho para ele assim: rapaz, eu tenho uma boa nova para te contar, tu vai se encontrar com o Senhor breve em breve. Irmãos, a gente está rindo, mas a gente está rindo de coisas sérias. E de coisas que nós, crentes, Bíblia, fazemos. Mas nessa noite, nós queremos incentivar para que você não faça. Segunda parte da nossa mensagem, eu serei breve, sucinto e claro. Número 1, porque a gente falou sobre 5 ações para melhorarmos como cristãos. Por favor, quantos querem melhorar como cristão? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Eu quero. Pode baixar. O senhor quer? Glória a Deus. Nós queremos melhorar como cristão. Eu não estou dizendo que é fácil, porque algumas vezes vem um cidadão que pega o táxi, acha que é dono do táxi, bota o pé, empurra, ou entra todo sujo. Aí, carinhosamente, aqueles que são motoristas de táxi têm que dizer: meu querido, meu amado, mas uma vontade de fazer um carinho, uma massagem no pescoço. Meu amado, por gentileza, cuidado. Ou então você que anda de Uber, presta atenção, por favor. O carro não é seu, tá? Entre educadamente. Faz de conta que você é crente, cumprimente, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Faz de conta que você é crente para conquistar aquele que lá está. Porque pode ser também que aquele cidadão ou aquela cidadã que esteja dirigindo, ou o táxi ou o Uber, esteja um mau dia. E aí a gente vira para ele e para ela e diz assim: você está azeda, né? Acontece. Mas se você disser uma palavra de ânimo, dizendo assim: poxa, minha filha, seu dia está sendo difícil, não é verdade?
Tiago Brunet é um pastor que eu gosto muito, ele é meu personal style, meu personal pastor, meu coach. Eu tenho um coach, agora mudou de nome para orientador, a moda agora é coach. Antigamente era alguém que te orientava, era um discipulador, era um mentor, aí ficou moderno agora, usa-se coach. Aí Tiago Brunet disse que uma ocasião estava no aeroporto, ele é crente, pastor, da igreja Nova, Projeto Vida Nova de Irajá, ou Assembleia, que ele está sempre aqui. E aí ele chegou, pediu um cafezinho, uma mocinha veio com muita indelicadeza, quase tropeçando, demorando a atender. A esposa ficou aborrecida, porque está pagando, né? Quando a gente paga, a gente se sente o dono do produto ou do estabelecimento. Aí ele veio, ela estava assim brava, a esposa disse, meu irmão, ele chamava o esposo, a esposa disse, filho, chama o gerente, vamos reclamar. Aí ele com muita sabedoria disse assim, filha, vamos ficar calmo, a gente não sabe como está sendo o dia dela, como foi. Ele se levantou educadamente, chegou no ouvidinho da atendente e disse assim, poxa, você está tendo um dia difícil, né? Mas eu queria dizer que Jesus vai melhorar a tua vida. Aí a menina começou a chorar. Sabe o que ela estava acontecendo? Ela teve que trabalhar e deixou o filho enfermo em casa, com febre. Querida irmã, você deixa seu filho com febre em casa, você vai tranquila para o trabalho? Mesmo que esteja lá com o maridão ou com a vovó? Cláudia, você fica tranquila? Pois é, porque algumas vezes isso acontece comigo, contigo, conosco, e nós não temos paciência com o outro. Enquanto cristão, nós precisamos ter paciência e sabedoria para entender que o outro também está no dia difícil. E se nós queremos fazer diferença onde nós estamos plantados e mostrar esse Senhor, a gente precisa, então, abençoar. Não estou falando que é fácil, é um exercício. Então, ponto número 1, acerca dos 5 ações para melhorarmos como cristão. Número 1, alimente a sua mente com as coisas que vêm de Deus. E ficou estreito, né? Porque às vezes a gente vê o jornal, eu não sei como os irmãos, meu irmão, eu vou fazer uma crítica aqui. Eu não sei como você consegue ver o SBT de manhã, 6 horas da manhã. Porque os anúncios são, matou, roubou, furtou, o pai assaltou, homicídio, e vai. Aí você já começa a ficar pequenininho. Aí depois você coloca no Datena, aí o Datena vem, matou, roubou, esfaqueou, tirou. Irmãos, alimente a sua mente com aquilo que vem da parte do Senhor. É interessante que o Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente com aquilo que vem do Senhor. As maiores batalhas pelas quais nós passamos, ela passa pela nossa mente. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Porque algumas vezes nós temos que dizer para os nossos filhos que eles vão conseguir, que eles vão vencer. Porque algumas vezes os nossos filhos estão com a baixa estima tão grande, não foi que você ensinou, mas ele ouviu dos seus coleguinhas que ele não ia conquistar, que ele não ia chegar, que ele não ia vencer. E ele ouve mais dos outros amigos do que da gente, nós pais. Então eu e você precisamos incentivar os nossos filhos com palavra de ânimo, dizendo que eles irão conquistar, que eles irão vencer, que eles irão chegar mais longe que nós chegamos. Mas nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Segundo, precisamos fortalecer o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo. Por isso que eu gosto do nosso diácono Marcelo. Vê como ele é elegante, bonito? Está sempre em forma. Aí você vai dizer, mas ele é bombeiro. Tá bom, mas tem tanto bombeiro de músculo derretido, tem tantos soldados de músculo derretido, e nós nos esquecemos que eu e você, nós somos o templo onde habita Deus. E se você é o templo onde habita Deus, como é que tu está cuidando do teu corpo, meu irmão e minha irmã? Nós precisamos cuidar melhor do nosso templo, alimentarmos com sabedoria, porque eu e você somos o templo onde habita Deus, e se Deus habita nesse templo chamado corpo, você tem que fazer o melhor com Ele, cuidar dele, tratar bem dele, porque esse é o único que nós temos, e se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você, e nós precisamos aprender isso. Terceiro, tenha um modelo que lhe inspire. Quem tem sido o seu modelo? Eu falei agora há pouco que eu quero me espelhar nos meus presbíteros, porque são homens íntegros, são homens retos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, diz assim, olha em mim, inspirem-se em mim. Ele ensinando, ele olha para os seus e diz assim, olha, se alguma virtude há, espelhe-se em mim. E aqueles com certeza que estavam abaixo, sob a tutela do apóstolo Paulo, olhavam para ele e diziam, eu quero ser igual a Paulo. Imagina você andando com um homem semelhante a Paulo. Ó, que maravilha. Com quem você tem andado? Cuidado com as suas amizades.
Ande com pessoas que vão fazer você crescer. Ande com adolescentes, com jovens que vão fazer você crescer, que vão fazer você ir longe. Porque muitos chamam para a morte. O primeiro gole, o primeiro trago, perdoe-me aqui, a primeira transa, são os coleguinhas que te querem ver para um caminho tortuosos. E nós, pais, precisamos estar atentos que vai ao redor dos nossos filhos. Essa semana eu recebi até um comunicado de um livro falando sobre determinadas atitudes de personagem. Um personagem era um menino, esse menino teve um sonho, sonhava que a melhor resposta seria se suicidar, mas estava sutilmente. A professora Sônia disse, olha, eu estou sempre atento porque nos livros seculares a gente tem que estar tomando muito cuidado. Por isso, irmão e irmã, você que é pai, avô, tio, e que acompanha teus filhos, veja o que eles estão lendo, veja o que eles estão jogando, senta com ele, e se a coisa for ruim, senta do lado e explique por quê. Não é apenas levantar o peito e dizer, você não pode ver isso, ou ouvir isso, ou ver isso. Mas você tem que dizer, olha, a Bíblia nos ensina que isso não é bom, porque isso leva à morte. A Bíblia nos ensina, você tem um referencial que seja a palavra, o alicerce. Talvez se diga assim, mas e esses homens não tinham referencial? Sim, tinham Moisés. Mas mesmo tendo Moisés e Josué como seu referencial, eles ainda não tinham o próprio Senhor no seu coração e não confiavam nesse Senhor. Quarto ponto, tenha um planejamento. Lucas capítulo 14, 28, fala sobre a casa construída na rocha. Nós precisamos planejar. Quando eu falei aqui que Moisés tinha visão, ele era um bom, ele planejava bem. Olha a terra, vê se é boa, quem está lá, se a gente pode evadir, se são homens fortes, se são homens fracos, se são poucos, se são muitos. Isso chama-se planejamento. Como é que você tem planejado a sua vida, meu irmão, minha irmã? Alguns dos nossos jovens, eu parabenizo a jovem Aline, que se formou, planejou a sua vida, dizendo assim, eu quero ser uma Masterchef. Parabéns, meu presbítero. Nós temos a Masterchef da doçura. Sabe, tudo de bolo, de tortas, de doce. E é maravilhoso a gente olhar para os nossos filhos e saber que eles também estão aprendendo a se planejar. Assim como Moisés orientou e planejou aqueles que estavam no caminho. Último ponto, e eu termino aqui. Eu e você precisamos alimentar nosso espírito com a palavra. Talvez você diga assim, mas como é que a gente alimenta o nosso espírito? Eu já falei que quando eu oro, quando você ora, nós falamos com Deus. Você pode repetir comigo? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E por que você não está lendo mais a Bíblia? Porque se nós queremos alimentar o nosso espírito, se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos tomar posse da terra que Deus prometeu para você, você tem que se preparar, você tem que confiar, você tem que alimentar a sua mente, você tem que alimentar o seu espírito. E assim como Deus foi com Moisés e com Josué. Você lembra o que diz lá, Josué capítulo 1? A palavra do Senhor vira-se para Josué e diz assim, ser forte e poderoso. Ser forte. Não te mandei eu, que nessa noite, que nessa semana, nós possamos ser fortes. Olha para teu irmão, para tua irmã, catuca ele e diz assim, ser forte. Ser forte, confia no Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Passa a palavra ao nosso dirigente. Amém.